O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória ao Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse: "Se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. E estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca ao meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." E Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." E Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Hoje o freio vai ser breve, porque as pessoas têm que descansar um pouco da caminhada que vocês fizeram, né? Que bacana, muito bonito também. Mas, irmãos, eu gostaria que vocês olhassem para o alto e essa frase: "Lasciate ogni speranza, voi che entrate." "Lasciate ogni speranza, voi che entrate." Essa é uma frase de Dante no seu livro. "Deixai fora a esperança, vós que entrais." Segundo ele, nas portas do inferno, tem essa frase. Segundo Dante, em todas as portas que dão acesso ao inferno, está escrito: "Lasciate ogni speranza, voi que entrate." Deixai fora a esperança, vós que entrais. Para você entender, quem é a nossa esperança? Quem é a nossa esperança? Então, quem vai para esse caminho, deixa ela onde? Do lado de fora. Poxa, mas Frei, mas por que você está falando assim hoje, no segundo domingo da Páscoa, onde é o domingo da misericórdia? Nós temos umas frases corriqueiras do nosso dia a dia. Hoje o meu trabalho foi um inferno. Hoje dentro da minha família foi um inferno. Hoje na sala de aula foi um inferno.
Ou ninguém fala isso aqui? Pensa que não, né? Que bom. Mas para vocês entenderem a realidade, olha, a primeira leitura é uma curiosidade também que a gente nem se pega ou se pensa em entender. Qual é a diferença dessa liturgia que nós estamos fazendo hoje? Qual é a diferença das leituras, em primeiro lugar? Vocês sabem me dizer qual é a diferença da leitura desse tempo em que nós estamos vivendo, que é a Páscoa? Ou não? Vocês conseguiram ver alguma diferença? Então, nós não somos curiosos. No tempo comum, nós fazemos leituras do primeiro, a primeira leitura é sempre do Antigo Testamento, no tempo em que se usa o verde. Sabe aquela cor que o Frei coloca, da estola verde? Todas as leituras são do Antigo Testamento. Por que nós estamos lendo na Páscoa a primeira leitura sendo a vida daqueles que seguirão Cristo, os Atos dos Apóstolos, que é a leitura do Novo Testamento. E a segunda leitura também é do Novo Testamento. Vocês não se perguntam? Não tem essa curiosidade de saber o motivo? Quem celebrou o Sábado Santo? Quantas leituras do Antigo Testamento nós lemos? E depois, quando se acende as luzes, qual é a leitura que nós lemos? A liturgia nos ensina justamente isso. Você está lendo a história da tua salvação, onde João começa o evangelho dele dizendo que outrora eras trevas e tudo foi feito por meio dele e ele estava com ele a todo tempo. E a luz se fez presente em nosso meio, mas nós a rejeitamos. A liturgia da Páscoa, principalmente do Sábado Santo, onde você renova a tua esperança de um batismo novo, tanto a oração inicial, que a gente pediu isso, que sejamos fortalecidos no batismo da nossa vida, para você poder entender quem Ele é de fato na tua realidade. Se você tem a esperança de um Deus que morreu na cruz para você, você vai entender por que o Frei colocou essa frase. Para você entender que a esperança que você tem em Deus, nunca deixe ela do lado de fora. Carregue com você. E o mais interessante é você perceber que a primeira leitura coloca diante de nós o exemplo de comunidades que nós devemos seguir, que nós devemos olhar, porque tinham tudo em comum e eles eram irmãos, e dentro dessa irmandade eles tinham tudo em comum, confiavam um no outro, porque a partir de então eles estavam vivendo uma vida nova com Cristo. Atos dos Apóstolos. E todos ficavam espantados com aqueles que falavam do Cristo. Ficavam maravilhados. Você se fica maravilhado quando você escuta o Evangelho? Você fica se sentindo a pessoa mais importante quando você olha e vê que Deus te ama? Então o Frei vai fazer uma pergunta. Quero que vocês levantem a mão dentro da comunidade. Aqueles que confiam falar a sua vida para o outro, sabendo que ele vai guardar segredo e não vai fazer fofoca. Levante a mão. Levante a mão aquele que participa da comunidade e como os antigos dos Atos dos Apóstolos viviam tão bem como irmãos que confiavam uns nos outros ao ponto de partilharem tudo, ter uma vida comum, porque eram irmãos. Levante a mão aqui em quem confia para falar a sua vida para o outro, sabendo que ele vai guardar segredo ou que não vai ter fofoca depois. Não é o mundo que é difícil, é a esperança que nós não colocamos dentro de nós, que morre fácil. Uma comunidade que segue o exemplo da comunidade primitiva vai entender o que o Frei está fazendo com vocês aqui hoje, sacudindo um pouco, para que vocês entendam. Se eu não promovo uma vida nova, se eu não busco o amor e a caridade, se eu não faço isso acontecer dentro da minha família e dentro da igreja, nós não vivemos uma vida nova com Cristo. Para você entender mais ainda na leitura em que ele está andando pela beira da praia e os seus estão lá,
no barco pescando, ele fala: ô, tem algo aí para comer? Não, então joga a rede para o outro lado. Eles jogam a rede, puxam os peixes e um diz: é o Senhor. E aquele que o negou pulou, antes colocou a roupa, pulou, foi ao encontro dele, mas chegando lá ele já estava com o peixe. E fala: vamos comer. Agora eu falo para você, por que esse símbolo do peixe? O que Cristo quis dizer para aqueles seus, mais uma vez? Quando se tira o peixe do seu habitat natural, o que ele faz? Ele faz o quê? Ele fala: obrigado, me tirou da água, que bom, estava precisando respirar. O que acontece com o peixe? Ele morre. Então Cristo quer dizer para os seus: se não morrerem por mim, vocês não vão ter uma vida nova. Temos que morrer com Cristo para ter uma vida nova. Por isso você fez esse processo na Páscoa. Aí você vai entender o evangelho todo de João, porque ele começa a falar justamente como o mundo foi criado até chegar nas bodas de Caná. Ele vai contando os dias como se fosse no livro do Gênesis. O primeiro dia foi assim, o segundo dia foi assim, o terceiro e o sétimo, no oitavo casamento, bodas de Caná, onde Cristo faz um casamento conosco, com a humanidade, onde ele chega para nós e diz: mãe, ainda não chegou a minha hora. Mãe, ainda não chegou a minha hora. E quando ele chega perto daqueles que estão com medo, ele sopra o Espírito Santo, como Deus fez conosco quando ele criou o homem do barro. Ele dá o sopro do Espírito Santo para que ele ganhe a vida. E nós pecamos, e ele nos expulsou do paraíso, e Cristo veio e soprou novamente o Espírito sobre nós, porque nós ganhamos uma vida nova com ele. E se ganhamos uma vida nova com ele, a partir de então, eu tenho que agir como tal. Ou nós não temos muita agilidade da leitura do Evangelho, ou parece que às vezes temos preguiça de ler e fazer essa ligação. Porque não precisa, né? O padre explica todo domingo. Mas se você não lê, como que você vai conhecer a realidade de Deus na sua vida? Não vai. Se você olhar bem, o final do Evangelho de João acaba quando ele diz: olha, muitas outras coisas foram feitas, mas não estão nesse livro. Não estão nesse livro. E no finalzinho é como se ele dissesse: a partir de agora, quem tem que contar a história dos milagres e das boas novas na vida de vocês, somos nós. A partir de agora. E outra coisa nós falamos, né? A incredulidade de Tomé te deu a misericórdia, que você não toca nas chagas do Cristo, você não vê o Cristo e você não o sentiu, apenas na Eucaristia, mas você não ouviu e não tocou. Então, quando Tomé fala: eu só acredito se eu tocar nas suas chagas e colocar o dedo do seu lado, você ganhou uma graça antecipada, porque você não toca, você não vê, mas acredita a partir da sua fé. Tanto que Jesus fala para Tomé: bem-aventurados os que não me tocam, os que não me veem, mas acreditarão por sua fé. Dê graças a Deus a Tomé, porque pela incredulidade dele, você ganhou uma graça antecipada de um Deus que fala para mim e para você que através da nossa fé nós não precisamos tocar nas suas feridas, porque a partir de então nós acreditamos. E se eu acredito, eu tenho que ter uma vida nova em Cristo. Se eu tenho uma vida nova em Cristo, você vai entender porque Dante fala para nós que as portas dos infernos têm essa frase: deixai fora a esperança, vós que entrais. Um lugar onde não se cria esperança, nós morremos. Um lugar onde não se cria o amor, nós morremos. Um lugar onde não se cria harmonia, nós morremos. Um lugar onde não se tem o outro como irmão, é um lugar que não prega nem a verdade e muito menos o Cristo. Você deve estar falando assim: nossa, o Frei hoje veio, né? Veio com vontade. Mas prestem atenção, amados.
Nós renascemos com Ele para uma vida nova. E essa vida nova sugere que você não precisa ficar com medo, trancado dentro de si, com o teu egoísmo, com a tua maldade, com a tua prepotência. Porque Ele chega até você e diz: a paz esteja convosco. Acalma teu coração. E o mais interessante são os exemplos que nós temos, as pessoas que conviviam com Ele, que não o reconhecem, mas quando Ele se aproxima e fala com elas, elas chamam Ele Rabuni, mestre. Maria, quando vai ao encontro, pergunta: onde colocou o meu Senhor? E Ele fala: Maria. Mestre. Tomé, meu Senhor, porque Ele é homem, e meu Deus, porque Ele é divino. Ele aceita o Cristo na realidade da sua humanidade, morto, crucificado, ressuscitado, e também o aceita como divino, como seu Deus, como Deus único e verdadeiro. Por isso a frase: meu Senhor e meu Deus. E mais interessante que nós somos aqueles discípulos que, quando chegam perto do Senhor, não perguntamos quem Ele é, porque nós sabemos quem Ele é, mas temos vergonha de admitir que nós não praticamos e não aceitamos e não colocamos em prática o que Ele nos ensinou. E a vergonha é tão grande que a gente não tem nem capacidade de dizer: é o Cristo que está aqui perto de mim? Como discípulos, aqueles que o seguiam e aquele que disse: jamais deixarei que te aconteça algo de mal, negou 3 vezes. E os outros fugiram. E ele ficou só. Sozinho. Isso é a nossa vergonha. Quando fazemos algo que não é de acordo com o que Ele nos ensinou, a vergonha é tão grande que nós somos incapazes de pedir perdão ao outro. Somos incapazes de dizer eu te amo. Somos incapazes de criar uma harmonia dentro de casa. A família é a igreja doméstica. Se eu não crio um ambiente onde minha esposa, meu esposo e meus filhos gostem de ficar, eles vão buscar em outro lugar. No bar. A esposa que reclama porque o marido bebe muito, pergunte o que você anda fazendo para ele estar no bar. O esposo que reclama muito que a sua esposa fica no telefone, pergunte para si o que você está fazendo, que não dá atenção a ela, que ela fica no telefone. É simples assim, é só perguntar. Mas a gente tem vergonha de se comunicar com os outros. É mais fácil criticar, né? É mais fácil falar: meu marido vive na barraca, bebe pra caramba, mas nunca falar: o que eu estou fazendo para que ele fique lá e não venha para casa? Percebem? Como vamos promover uma vida nova em Cristo se nós não conseguimos nem promover uma realidade amorosa conosco mesmo? Está aí a pergunta que eu fiz. Ninguém levantou a mão, porque não confia em ninguém aqui dentro para contar a sua vida, a não ser para o padre, e ainda em confissão, e ainda com medo que ele vá falar para alguém. Conseguem entender que a nossa realidade de igreja se torna algo tão infantil e tão imaturo que a gente não consegue entender quem Ele é para nós? Aí parece que nós estamos brincando com uma realidade tão bonita, tão maravilhosa, tão alegre que Ele nos deu. Uma realidade, meninos, peguem aquele... tá aqui, obrigado. Para você poder entender que se a nossa vida fosse perfeita e nascida com Ele na Páscoa, nós entenderíamos: os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. E diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia. Pela sua ressurreição, Ele fez nascer-nos de novo para uma esperança viva
para uma herança incorruptível que não se mancha, nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Vós que entrais, deixai a esperança de fora. Daqui, a realidade daqueles que realmente renasceram com Cristo na sua Páscoa. A sua vida não te pertence mais, diz Paulo. A nossa vida Cristo levou junto com Ele, para no final nós vamos ser glorificados na sua volta. Se você renasceu com Ele, a tua vida não te pertence mais, porque Ele pegou a nossa vida, levou para o céu, para glorificar na sua volta todos aqueles que renasceram pelo batismo. Vocês creem nisso? Então por que não praticamos? O Frei não está aborrecido, tá? Eu só quero que vocês entendam o que é uma realidade de renascer, uma vida nova, na Páscoa. Se eu não consigo promover amor, paz, harmonia, repense a sua vida com Cristo. Aí você vai compreender quando Ele fala para nós: acreditas porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E João ainda nos avisa: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Ou seja, a partir de agora é com vocês. A partir de agora é você que vai representar o Cristo lá fora. Eu já fiz a minha parte, diz ele para nós. A partir de agora é com vocês. Então, o que nós devemos fazer? Promover essa realidade. E eu quero fazer uma dinâmica com a comunidade. Antes de nós rezarmos o creio, eu quero que vocês levantem dos seus locais, não tenham pressa, mas levantem-se dos seus lugares. Vão às pessoas e peçam desculpa e perdão. Não precisa ter feito nada, mas só o ato de você pedir. Você entende essa dinâmica? Para você sair do seu lugar. Força, coragem.